Bem-vindos ao Economia Global. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema de extrema relevância para o Brasil: as sanções dos Estados Unidos e os seus impactos na economia e na geopolítica nacional. Este assunto tem ganhado destaque nas manchetes e despertado debates intensos tanto no meio político quanto entre investidores e a sociedade em geral. Ao longo deste vídeo, iremos explorar o contexto histórico e atual que levou os Estados Unidos a adotarem essas medidas, detalhando os motivos e as justificativas por trás das sanções. Analisaremos como essas ações podem influenciar diretamente setores estratégicos da economia brasileira, afetar o fluxo de investimentos e alterar o cenário das relações internacionais do país. Além disso, discutiremos os possíveis efeitos na balança comercial, na estabilidade do real, no acesso a crédito e no ambiente de negócios, bem como as implicações geopolíticas que podem redesenhar alianças e estratégias de poder no cenário global. Também apresentaremos alternativas e estratégias que o Brasil pode adotar para mitigar os impactos negativos dessas medidas, destacando a importância de fortalecer os mecanismos de compliance, diversificar parcerias comerciais e manter um diálogo diplomático constante com os Estados Unidos e outros parceiros estratégicos. Fique conosco para uma análise aprofundada que esclarece não apenas os desafios que enfrentamos, mas também as oportunidades que podem emergir deste cenário complexo e dinâmico. Vamos juntos desvendar os impactos dessas sanções e entender como elas podem moldar o futuro do Brasil. Antes de avançarmos, é fundamental entender o que são sanções internacionais. Sanções internacionais são medidas restritivas aplicadas por um país ou por um grupo de países com o objetivo de pressionar mudanças nas políticas ou comportamentos de outros governos ou entidades. Essas medidas podem variar bastante e incluem o bloqueio de ativos, restrição ao acesso a sistemas financeiros internacionais e a imposição de tarifas sobre importações. Historicamente, sanções foram empregadas como instrumentos de política externa, especialmente durante a Guerra Fria, para conter a influência de regimes adversos ou para pressionar mudanças em políticas que consideravam inaceitáveis. Nos dias atuais, a dinâmica das sanções evoluiu e se tornou uma ferramenta sofisticada de coerção diplomática e econômica. Um exemplo recente dessa evolução é o debate em torno do Global Magnitsky Act. Essa legislação, criada para punir violações de direitos humanos e corrupção em âmbito internacional, permite a aplicação de sanções não apenas a países, mas também a indivíduos e entidades. No contexto brasileiro, alguns parlamentares americanos têm sugerido o uso dessa lei para sancionar autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes, alegando que determinadas decisões judiciais configuram abusos de poder e violações dos direitos humanos. Essa narrativa tem despertado preocupações tanto no meio político quanto entre investidores. A possibilidade de sanções pode criar um ambiente de incerteza que afeta a confiança dos mercados, altera as relações comerciais e pode prejudicar a imagem do Brasil no cenário internacional. Investidores e parceiros estrangeiros monitoram atentamente essas questões, pois decisões dessa natureza impactam diretamente o fluxo de capitais e a estabilidade econômica. Agora, com essa base conceitual, vamos aprofundar os motivos e as justificativas que sustentam essas possíveis sanções, explorando o que está por trás da retórica e quais são as implicações práticas para o país. Dessa forma, poderemos entender melhor como as sanções se inserem na atual dinâmica geopolítica e econômica global, e de que maneira elas podem afetar o Brasil. Os Estados Unidos têm historicamente utilizado as sanções como uma ferramenta para exercer poder e influenciar o comportamento de outros países. No caso do Brasil, dois pontos principais têm sido destacados. 1. Atuação judicial e violações alegadas. Alguns parlamentares americanos, com base no Global Magnitsky Act, afirmam que decisões controversas do Poder Judiciário brasileiro, especialmente aquelas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, violam princípios democráticos e os direitos humanos. Essa narrativa sustenta que o uso do poder judicial para tomar decisões que possam ser interpretadas como direcionadas politicamente deve ser punido. Figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro reforçam essa ideia, afirmando que tais atitudes podem levar a sanções severas, como bloqueio de cartões de crédito e restrição de transações internacionais para determinados indivíduos. 2. Estratégia de política externa e rivalidades geopolíticas. Além das questões internas, os Estados Unidos buscam reafirmar sua hegemonia global em um contexto de rivalidade com outras potências, como a China e a Rússia. Em um cenário de crescente tensão e competição internacional, os Estados Unidos podem usar as sanções para enviar uma mensagem de que não tolerarão práticas que considerem desestabilizadoras.
As sanções podem ser vistas também como uma forma de pressionar o Brasil a alinhar-se mais estreitamente com a política externa norte-americana, em um momento em que divergências ideológicas e estratégicas vêm sendo apontadas. Ademais, vale destacar que as sanções possuem efeito extraterritorial, ou seja, mesmo que o Brasil não seja o alvo direto por práticas comerciais desleais, sua interação com instituições ou empresas americanas pode ser afetada se essas transacionarem com entidades sancionadas. Essa abordagem reforça o poder dos Estados Unidos de impor suas regras além de suas fronteiras e aumentar a pressão sobre governos que não estejam alinhados com seus interesses estratégicos. Portanto, a justificativa para as sanções dos Estados Unidos ao Brasil está ancorada tanto em críticas ao manejo interno das questões judiciais quanto na estratégia geopolítica norte-americana de manutenção de sua liderança no cenário global. Vamos agora analisar em detalhes os principais impactos econômicos que as sanções dos Estados Unidos podem gerar para o Brasil. 1. Investimentos e acesso ao crédito. Restrição de acesso ao sistema financeiro. Sanções podem levar à exclusão de bancos e instituições brasileiras do sistema financeiro global, dificultando a captação de recursos e o financiamento de projetos. Aumento dos custos de financiamento. Investidores, preocupados com os riscos, podem exigir taxas de juros mais altas, elevando o custo do capital para as empresas e o governo. Redução dos investimentos estrangeiros diretos. A incerteza e a volatilidade no ambiente de negócios podem diminuir o fluxo de investimentos, afetando setores estratégicos como infraestrutura, tecnologia e manufatura. 2. Impactos no comércio exterior e cadeias de suprimento. Barreiras comerciais e tarifas. Caso as sanções se estendam a setores estratégicos, o Brasil poderá enfrentar tarifas adicionais sobre produtos exportados. Isso pode afetar especialmente setores como o de tecnologia e manufatura. Reconfiguração das cadeias de suprimento. Empresas que dependem de tecnologia ou insumos americanos podem ter dificuldade em manter sua competitividade, o que pode levar a uma realocação das cadeias de produção para outros mercados. Alinhamento com novos parceiros. Há o risco de que, pressionados pelos Estados Unidos, parceiros comerciais do Brasil comecem a buscar alternativas, mesmo que isso, a curto prazo, beneficie exportadores de commodities para a China, por exemplo. 3. Efeitos sobre o mercado financeiro e a moeda. Volatilidade do real. A instabilidade gerada pelas sanções pode levar a uma desvalorização do real, o que encarece insumos importados e pressiona a inflação. Saída de capitais. A ansiedade dos investidores pode provocar uma saída significativa de capital, afetando a balança de pagamentos e aumentando o risco de crises cambiais. 4. Inflação e poder de compra. Aumento dos preços. A desvalorização da moeda e o aumento dos custos de importação tendem a elevar os preços dos bens e serviços, impactando o poder de compra da população. Pressão sobre a política monetária. Em resposta à inflação, o Banco Central pode ser forçado a elevar ainda mais as taxas de juros, o que, embora controle a inflação, também pode frear o crescimento econômico. Em resumo, as sanções dos Estados Unidos podem desencadear um efeito dominó na economia brasileira. Desde o acesso limitado ao crédito até a desvalorização do real e o aumento da inflação, os impactos são interligados e podem comprometer tanto o ambiente de negócios quanto o poder de compra da população. Esses efeitos podem ser sentidos tanto a curto quanto a longo prazo, exigindo respostas estratégicas coordenadas para minimizar os danos. Além dos efeitos econômicos, as sanções dos Estados Unidos ao Brasil podem provocar mudanças profundas na geopolítica nacional e internacional. 1. Reconfiguração das alianças internacionais. Diversificação de parcerias. Com a pressão dos Estados Unidos, o Brasil poderá se ver compelido a reavaliar suas alianças. Embora a China seja atualmente o maior parceiro comercial, representando uma fatia significativa das exportações brasileiras, há uma necessidade estratégica de diversificar, buscando também fortalecer laços com a União Europeia, países do Sudeste Asiático e outras economias emergentes. Equilíbrio estratégico. A política externa brasileira terá que equilibrar o diálogo com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, aprofundar parcerias com outros blocos para não ficar excessivamente dependente de um único parceiro. 2. Imagem internacional e influência diplomática. Percepção global. Caso as sanções se confirmem, o Brasil poderá enfrentar desafios na sua imagem internacional. A narrativa de violações de direitos humanos ou de práticas judiciais controversas pode afetar sua credibilidade em fóruns multilaterais e dificultar a assinatura de acordos importantes. Aumento da autonomia diplomática.
Por outro lado, essa situação pode estimular o país a adotar uma postura mais assertiva na arena internacional, buscando uma maior autonomia e a construção de uma rede de parcerias que contrabalance a influência norte-americana. 3. Soberania nacional e riscos de interferência. Desafios à autonomia. Medidas extraterritoriais, como as sanções, impõem um desafio à soberania brasileira, pois forçam o país a se adequar a regras definidas por uma potência estrangeira. Impacto na estabilidade interna. A tensão geopolítica pode gerar um ambiente de instabilidade interna, aumentando a polarização política e fortalecendo grupos que defendem maior alinhamento ou, ao contrário, uma postura de resistência frente à pressão externa. Esses aspectos ressaltam que as sanções não são apenas medidas econômicas, elas funcionam como ferramentas de poder que podem redesenhar as relações internacionais e impactar diretamente a formulação de políticas públicas no Brasil. Frente a esse cenário desafiador, quais estratégias o Brasil pode adotar para mitigar os impactos das sanções? 1. Fortalecimento dos mecanismos de compliance e transparência. Programas robustecidos de compliance. Investir em controles internos rigorosos é fundamental para garantir que as operações das empresas estejam em conformidade com as normas internacionais e para evitar sanções secundárias. Melhoria na governança. Aumentar a transparência e adotar melhores práticas de governança pode melhorar a imagem do país, facilitando negociações e acesso a mercados internacionais. 2. Diversificação dos parceiros comerciais e estratégias de negociação. Aprofundamento das relações com a China. Sabemos que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, sendo crucial manter e até fortalecer esse relacionamento. No entanto, o Brasil também deve explorar novas oportunidades com países do Sudeste Asiático e do Mercosul, além de diversificar mercados com a União Europeia. Acordos comerciais estratégicos. O país pode buscar negociar termos mais vantajosos com seus parceiros, inclusive revisitando acordos já existentes para aumentar sua competitividade no cenário global. Parcerias tecnológicas e de inovação. Investir em setores de alta tecnologia e inovação pode reduzir a dependência de insumos e tecnologias estrangeiras, promovendo maior autonomia. 3. Políticas internas de estímulo à economia. Estabilização da moeda e controle da inflação. Medidas para fortalecer o real e manter a inflação sob controle são essenciais para preservar o poder de compra e a confiança dos investidores. Incentivos à inovação e competitividade. O governo pode estimular setores estratégicos com incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura e programas de capacitação, preparando o país para um cenário de competição global mais acirrado. 4. Diálogo diplomático e estratégia de equilíbrio. Manutenção do canal de diálogo com os Estados Unidos. Mesmo diante das tensões, é crucial manter um canal aberto de comunicação com os Estados Unidos, buscando evitar a escalada das sanções e encontrar pontos de convergência. Redefinição do papel do Brasil na geopolítica global. O país deve adotar uma postura de equilíbrio, integrando suas relações com múltiplas potências e investindo em sua autonomia estratégica. Essa abordagem pode incluir a intensificação de parcerias com países da América Latina, União Europeia, e sim, até mesmo com a China, para diversificar as influências e reduzir riscos. Em conclusão, as sanções dos Estados Unidos ao Brasil, sejam elas aplicadas de forma direcionada ou ampliadas para setores estratégicos, representam um risco significativo para a nossa economia e para a nossa posição geopolítica. Os impactos podem ser sentidos em diversos níveis, desde o acesso a crédito e investimentos até a reconfiguração das nossas alianças internacionais. No entanto, o Brasil também tem a oportunidade de transformar esses desafios em um estímulo para modernizar sua economia, diversificar seus parceiros comerciais e fortalecer sua soberania nacional. A chave está em adotar políticas de transparência, compliance e diálogo que minimizem os riscos e promovam um ambiente de negócios mais estável e competitivo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos. Até a próxima!